E durante a Primeira Guerra Mundial, porque ele viveu a Primeira Guerra Mundial dentro desse cenário de guerra. Sim. Como que foi a vida dele nesse período? Ele continua na França, a França ocupada, como é que foi a relação dele ali naquele momento que foi tão difícil, né? Ele passou por 2 conflitos, assim, muito difíceis para a França, que foi uma espécie de guerra civil que tinha ali logo depois que o Kardec falece. Então a Paris foi sitiada, ficou economicamente bem difícil ali, e ele se manteve dando aulas, né? Porque depois que ele sai do Observatório de Paris, ele recebe a doação de um terreno, e esse terreno tem uma casa, e nessa casa ele faz uma reforma e criou o Observatório de Juvisy, que fica bem próximo ali a Paris. E a partir dali ele começa a dar aulas, durante o dia, tinha muita gente que não conseguia pagar e estudava do mesmo jeito, muita gente que vinha de outros países da Europa e pagava, então ele se mantinha assim, à noite virava uma espécie de centro de estudos mediúnicos, né? Ele tinha ali os médiuns faziam fenômenos ali de levitação, materialização, estudava os fenômenos. E durante a Primeira Guerra, ele se mantém com os estudos e os livros, né? Livros. A renda. Tá. E essa questão da levitação, são fenômenos paranormais? Ele estudava esses fenômenos? Ele estudava, Aí ele já tinha rompido com o movimento espírita, né? E estava fazendo um trabalho mais voltado para essa questão da paranormalidade. Tá. Então ele tinha ali a médium Eusápia Palladino, que era italiana, né? Muito famosa na época, né? Outros cientistas, tinha o Alexander Aksakov, que vinha da Rússia, participar desses estudos. A Rússia era riquíssima nesses estudos. Haja vista a herança que a Blavatsky deixa, Sim, né? A teosofia, né? Ele era amigo da Blavatsky. Da Blavatsky, Ela né? participava das reuniões. Que momento foi esse, né? Como havia uma efervescência dessas cultural pessoas. E espiritual. Né? E era pessoas intelectuais, pessoas que tinham uma cultura também erudita e tinham uma relação com o popular, também com a cultura popular, e eles meio que circulavam entre eles e trocavam ali figurinhas, né? E muita produção cultural, né? Muita Eu não sei se é uma coisa de Paris, né? Mas o Nelson Travnik me falava isso, ele achou documentos de jornais em que os pesquisadores eram tipo ali popstar da época, né? Então, onde Flammarion ia, as pessoas queriam autógrafo, queriam conversar, falar sobre o assunto, né? Ele teve relação ou contato com Eliphas Levi, na mesma época, que vai trabalhar a questão das ciências ocultas, ou não? Não, a gente não tem nenhum documento que mostra isso. Que mostre isso, né? Tá. Ele era bem próximo da Blavatsky, ele era também do Augusto Comte. Né? Então ele pegou essa fase do Charles Richer, que é o pai da metapsíquica, né? Tá. Então ele pegou do próprio Leon Denis, que talvez era o único elo que ele tinha com o espiritismo naquela época, que eram amigos pessoais. Aliás, tem uma história do Leon Denis, que o Flammarion falece em 1925, né? E ia ter um congresso internacional de espiritismo em Paris, e as pessoas que organizavam esse congresso, e havia gente do mundo todo, inclusive do Brasil foi também, queriam o Leon Denis como um presidente ali de honra, né, do congresso. O Leon Denis já estava bem velhinho, sem visão, bem debilitado, e o Leon Denis, numa reunião mediúnica, pergunta para uma entidade: olha, me chamaram, chegou um convite, mas eu estou tão velho, não consigo andar, a viagem é longa, é cansativa, eu não enxergo. Não é melhor chamar o Flammarion? E a entidade só fala assim: Flammarion não estará lá, é melhor você ir. E aí, uma semana antes do congresso, o Flammarion falece. E daí o Leon Denis entendeu o que a entidade quis dizer naquela época, né? Então ele tinha esse círculo de amizades e que iam mais para esse aspecto científico da coisa, né? Se reuniam, estudavam, as médiuns ali materializavam, ele amarrava as médiuns num quarto, né? Lacrava a porta para não ter nenhum tipo de fraude, né? Para comprovar realmente o fenômeno. Havia, você vê,
um cacuete científico aí de construir provas, né? Com uma método, certa... Né? Exatamente, com a metodologia, para depois até que assim tivesse uma aceitação, não só dele mesmo, né? Que eu acho que era o principal aí, que ele queria constatar, mas para que ele pudesse depois divulgar isso de alguma forma, né? Mas é muito interessante esse período. A França, ela foi durante muito tempo o berço, né, da cultura clássica, né? Você tem ali grandes centros de desenvolvimento científico, filosofia, sociologia, história. Então a França sempre foi essa representação no mundo, né? E essas pessoas foram incríveis, né? Porque elas deixaram um legado que até hoje são estudadas. Ele publicou 85 livros, né? Aqui no Brasil a gente encontra 12, 13 que são ainda publicados pela FEB. Nada, né? Os mais científicos a gente não consegue encontrar, só em sebo lá na Europa, né? Eu tenho encontrado muita coisa na Alemanha, na Suíça, muito material dele em Washington, na livraria pública de Washington, encontrei material falando de Flammarion. E aí vai compondo, porque é uma pesquisa que não tem fim, né? Não tem fim, né? E hoje, se eu te perguntasse, é uma pergunta complexa, você já chegou a alguma conclusão, assim, que você falou assim, olha, o que isso tudo me ensinou? Porque eu, nas minhas pesquisas, não que eu tenha um ponto final, porque, como eu disse, é para a vida inteira, mas sempre ensina muito, né? E o que você tira disso tudo, que você pode falar assim, não, Flammarion, essa pesquisa me ensinou de fato e eu trago isso para minha vida. Cara, o que me ensinou e respondeu, que é a pergunta, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Tá. Da onde a gente veio. Qual o sentido disso tudo? Qual o sentido disso tudo e para onde a gente vai, né? Então, eu sempre, desde pequeno, me questionava, mas será que é só céu, inferno e purgatório, né? Será que não existem outras vidas? Então, a pesquisa do Flammarion me ensinou essa questão, da onde a gente veio, por que estamos aqui, né? O que é necessário para viver o melhor aqui. E também me comprovou um pouco do que Jesus falava, um pouco, né? O conceito que Jesus trouxe, que é o das muitas moradas, né, na casa de meu pai, que eu acho que sem o braço da vida em outros mundos não fica completo esse ensinamento. E também me mostrou que uma figura como Jesus é uma que pertence a civilizações muito superiores à nossa e que estão viajando aí pelo cosmos, ajudando planetas que ainda estão em desenvolvimento como o nosso, ainda tão primitivo, né? Então isso me deu uma consolação muito grande de entender que a vida não é só essa, que a gente sofre, que a gente tem os tombos e as vitórias, mas que ela faz parte de uma engrenagem maior, né, de vivências que a gente vem aí já há milhares de anos, né? E você criou uma relação de intimidade com o Flammarion? Você sente isso? Sim. Eu sinto isso, eu sinto essa... É como se eu entendesse o pensamento dele, né? Eu até perguntei pro Nelson, você já conversou com o Flammarion em alguma casa espírita, em algum centro, alguma palestra que você falou? Ele falou, eu nunca tive essa oportunidade, gostaria muito, quem sabe quando eu partir, ele falou. Ele falou isso. Mas tem essa proximidade, sabe? Não, é uma coisa inexplicável, né? Do ponto de vista racional, mas eu consigo, às vezes, sentir quando vem algum documento, alguma informação que eu não esperava e, de repente, surge na minha mão, né? Entendi. Isso vai culminar num livro, culmina em palestras? Como que você pretende democratizar, né? Como que você pretende trazer isso para as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? Porque há uma distância aí, apesar de o mundo globalizado, tudo é aqui do lado hoje, mas França continua lá na Europa e nem todo brasileiro tem acesso a documentos, a pesquisa, a interpretação daquilo que está se pesquisando. Como que você pretende trazer isso, se é que você pretende? Porque às vezes também tem pesquisa que é sua, né? Tem uma coisa que é para você ali, na tua busca pessoal. Já me falaram de livros, mas sabe que
vendo o mercado editorial, eu não sei se ele aceitaria um livro sobre esses assuntos, ou sobre o próprio Flammarion, né? E conversando com o Nelson Travnik ano passado, né? Ele deu a ideia de fazer cursos regulares, mas pela internet, né? Ou promover em observatórios, em algumas questões, né? Durante muito tempo eu fiz em casas espíritas, né? Você chegou a fazer? Cheguei a fazer, mas eu percebi que não... Não tocava? Não que tocava, mas eu percebi que da minha parte eu acho que seria uma coisa assim meio... Sabe, eu tô falando ali, mas as pessoas estão indo na casa espírita porque o filho faleceu e a dor é grande, porque o marido fugiu de casa, porque perdeu o emprego. Uma doença. Então eu percebi que não seria o importante para essas pessoas, né? O importante é realmente sanar aquela dor daquele momento, né? Então, num primeiro momento eu até achava as pessoas não estão interessadas nisso, mas aí eu pensando bem, as dores, né, que a vida nos dá atualmente são muito difíceis de você pensar algo um pouquinho além daquilo que está doendo, né? E aí eu percebi que seria até falta de caridade minha para com essas pessoas tentar impor ou passar esse conhecimento, quando na verdade existem dores tão terríveis como perder um filho, por exemplo, que eu nem imagino o que é. E de querer falar sobre essas questões para uma mãe ou para um pai que está passando por isso, né? E aí eu parei de fazer essas palestras e pretendo, né? Não sei quando, mas seguir essa ideia do Nelson de me especializar mais em astronomia e divulgar isso em observatórios e depois fazer cursos pela internet, divulgar dessa forma. Porque eu acho que é uma forma bem interessante de trazer isso, né, para as pessoas, para o público de modo geral, né? Agora, é claro, né, eu acho que o seu argumento ele é extremamente plausível, né? A questão que são as necessidades momentâneas, as necessidades imediatas, e isso já entra num campo de formação, né? Eu acho que dependendo da casa, se é uma casa que dá formação, né, para as pessoas que ali estão, é diferente das pessoas que estão buscando, né, um amparo, um acolhimento. Talvez não é o que elas querem escutar naquele momento, isso, né? E depois acho que a própria experiência, né? Comecei muito novo fazendo palestra, então eu ia com aquele ímpeto, com aquela vontade, né? Tipo, vocês precisam ouvir isso aqui que é interessante. Mas aí eu comecei a perceber que as dores nem sempre deixam você ouvir determinadas questões e você nem tem estímulo e motivo, né, para parar e olhar aquilo, né? E depois com as minhas próprias dores eu também fui me percebendo isso e falando, realmente é uma falta de caridade minha querer passar isso nesse momento atual, né? E aí eu tô vendo outras alternativas para pegar pessoas que sejam realmente interessadas no assunto e que queiram se aprofundar não só sobre Flammarion, mas sobre astronomia, né, astrofísica e por aí vai.